A paz do Senhor Jesus na tarde deste dia. Eu tentei trazer uma palavra para vocês na manhã, mas não consegui, porque meu telefone deu travado, com pouca memória. Então eu vou estar lendo aqui para vocês em Mateus 8, 23, que fala: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que existem 3 tempestades em nossas vidas. A primeira tempestade é a tempestade da vida que nós mesmos atraímos por desobediência ao mandar do Senhor. Quero dizer que você é profeta, é boca de Deus na face da terra para levar a palavra, para levar o conhecimento àqueles que estão cativos e oprimidos, não se esquecendo nunca que um dia nós estivemos no mesmo lugar que Ele, mas o Senhor nos remiu, nos lavou e nos deu veste nova, e é assim que Deus quer fazer com cada um deles que não conhece a palavra. Não importa o lugar que eles estejam, não importa a situação, Deus quer fazer o mover, Deus quer trabalhar. Então eu vou estar lendo aqui a desobediência de Jonas, o que causou a Jonas essa desobediência. E veio aqui em Jonas 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, que é a cavalo, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançando-o ao mar as fazendas que estavam no navio, para os aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e deitou e dormia profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus lembre de nós para que não perecemos. E dizia cada um a seu companheiro: e lancermos sorte para que saibamos por qual e por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, caiu a sorte sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua, e de onde vens, e que é tua terra, e de que é o teu povo tu és? E eles lhe disseram: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Então os homens se encheu de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante de Deus, pois ele tinha declarado, e disseram-lhe: que fazemos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levanta-te-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa me sobreveio esta grande tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi só Jonas que passou
por essa tempestade. Foi aqueles marinheiros que estavam com ele dentro do barco. Passou pela tempestade junto com Jonas. E se ele não tivesse jogado Jonas no mar, acho eu que o Senhor ali teria matado todos eles. Todos iriam perecer por causa de Jonas. Ei, querida, querido, eu não sei o que você tem feito. Eu não sei a desobediência. Qual é a tempestade que está passando? É hora de botar o teu joelho no chão e perguntar: Senhor, o porquê dessa tempestade? É minha desobediência? É para o meu crescimento? É para quê? Porque Jonas ali desobedeceu e foi parar dentro da barriga de uma baleia. Porque o Senhor deu uma ordem para Jonas e Jonas ficou com medo de ir àquela cidade e falar o que o Senhor tinha mandado. Jonas tinha esquecido que grande era o Deus de Jonas, maior do que aqueles homens. Não existe, louvado seja o nome do Senhor, não existe guerra grande, não existe guerra pequena. Existe um Deus grande que nos sustenta, que nos dá força para caminhar em meio às tribulações. Somente Ele nos dá ordens de obedecer o seu chamado. Nós somos profeta, você é um profeta, eu sou profeta do Senhor. Fazemos conforme assim o Senhor mandar em nossas vidas. Então a primeira tempestade é essa. É a tempestade da que nós mesmos nos atraímos para a nossa vida. E tem a tempestade da vida que põe à prova a nossa fé, que fica em Mateus 14, do 3 ao 21. Mateus 14, do 13 ao 21, que fala a primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, uma grande multidão o possuíra de íntima compaixão para com ele, curou os seus enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala da multiplicação do peixes, né? Que logo depois da multiplicação do peixe, vem a palavra que eu quero dizer para você na manhã deste dia, que é a tempestade da vida que põe à prova a nossa fé. No número 23 diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou os seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedida multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, por vento que era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: quem é o fantasma? E gritavam com medo. E Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é essa passagem aqui, a qual o Senhor nos dá na manhã deste dia, né? Porque aqui foi a tempestade que a vida nos põe à prova. O Senhor pôs à prova ali os seus discípulos. E mesmo os discípulos conhecendo Jesus, quem era Jesus, eles andavam com Jesus, viam que Jesus fazia milagre, via que Jesus operava o impossível, mas mesmo assim eles duvidaram, pensaram que era um fantasma. Eles temeram em seu coração quem poderia ser aquele homem que vinha por cima do mar.
sendo que Jesus já tinha feito milagres maiores que esse. Qual é a tempestade que está na sua vida hoje? O que está ocasionando essa tempestade? Louvado seja o nome do Senhor. Agora a terceira, a tempestade da vida espiritual. A tempestade da vida espiritual, que se encontra em Lucas 8:26. Diferente da última tempestade, Jesus entra com seus discípulos no barco em direção à terra dos Gadarenos. Nessa terra havia um endemoniado, com legiões de demônio. Então, em nome de Jesus, o inimigo não queria que o mestre chegasse até aquele homem, para que aquele homem fosse liberto. Por isso que a tempestade é na vida espiritual. E vou continuar lendo. E Jesus entra com seus discípulos no barco em direção à terra dos Gadarenos, e navegando eles foram rumo ao outro lado do mar. E no meio do mar se levanta uma grande tempestade, ao ponto do barco encher de água. Fica em Mateus 8:24. Os discípulos, pois, ficaram desesperados pelas fortes ondas. Eles pensaram que iam perecer e morrer. Por isso clamaram ao Senhor depressa. Jesus dessa vez simplesmente não dá a ordem para a tempestade acalmar. Ele repreende a mesma. O interessante é que eles tinham um destino, uma missão, um propósito na terra dos Gadarenos, pois lá existia um homem que estava possesso de demônios e o objetivo era libertá-lo. Então, nessa tempestade, Jesus não ordena para que o mar ele se acalme, né? Nessa tempestade, ele repreende o mar, porque ele sabia que aquilo dali não vinha da parte do homem, de Deus para testar a fé do homem, mas vinha do próprio Satanás para testar a espiritualidade dele, para não deixar ele chegar até a outra margem e salvar aquele homem que estava possesso de demônios, que estava acorrentado por Satanás. Ei, o Senhor quer te usar. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que passamos está no controle de Deus. E que as nossas escolhas sempre refletem no nosso destino. Qual tem sido a sua escolha? Para refletir no seu destino. Como eu falei ontem ou de ontem, o que você plantar, você vai colher. As tempestades vêm, mas temos que usar de discernimento por qual propósito ela está vindo na nossa direção. É essa passagem que eu quero deixar para você na manhã deste dia. Qual é a tempestade que tem assolado a sua vida? O porquê dessa tempestade está acontecendo? Há um propósito, louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for, Jesus está em todas elas, mas com um propósito. Ou para você ver que você não está fazendo a vontade do Senhor, está desobedecendo a palavra de Deus, ou é a tempestade que está pondo a sua fé em prova. Se você realmente tem fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é pôr a fé em prática. Ou a tempestade da vida espiritual, a qual o Senhor tem uma grande obra na sua vida. Aí você começa a caminhar um pouquinho, daqui a pouco você retrocede para trás. Aí você vai, caminha mais um pouquinho, mais uma vez você retrocede para trás. Você não está retrocedendo em vão. Grande é a obra que o Senhor tem na sua vida. Não pare. Quando vinha essa vontade de parar, como veio na minha vida também. Hoje eu levantei só a misericórdia do Senhor. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Tentei fazer um vídeo, não consegui, meu aparelho deu memória cheia,
mas estou aqui. Apaguei tudo que tinha que apagar, estou aqui. Só Deus sabe como meu coração está, mas estou aqui para levar uma palavra para você, porque foi esse o propósito que o Senhor colocou em meu coração. Então não importa em qual tempestade você está, tenha certeza de uma coisa: nessa tempestade você está dentro de um barco. E dentro do barco está Jesus, e Ele vai te direcionar, Ele vai acalmar essa tempestade, Ele vai colocar tudo no lugar. Mas peça ao Senhor: Senhor, que tempestade eu estou? É por desobediência? É para provar a minha fé? É por causa da alma que está precisando ouvir e eu não estou conseguindo permanecer de pé por estar acontecendo essa tribulação na minha vida? Peça a Deus, Ele vai falar com você como Ele falou comigo. E neste momento eu vou estar orando por você, por mim, vou estar orando pelos pedidos que as pessoas me pedem para estar orando. Não precisa falar o motivo da oração, basta falar: eis aqui, Senhor, os pedidos de oração, porque o Senhor sabe e conhece a cada um. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, diante da Tua presença eu me encontro, primeiramente para te pedir perdão pelos meus erros, falhas, atos e pensamento. Senhor, eu venho te entregar, Senhor, esse caderno de oração na palma das Tuas mãos. Senhor, o Senhor conhece cada vida que aqui pediu uma oração, Tu sabe o para quê e o porquê. Eu te entrego nas Tuas mãos, Senhor, essa oração que eles vêm te pedindo, cada nome aqui, Senhor, pedido, excitado, que o Senhor venha dar cura, libertação, transformação, restauração de casamento, Pai. Pai, neste momento também venho te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Qual é a tempestade, o porquê estamos passando por ela e para quê, Senhor? Senhor, eu sei que no meio dessa tempestade o Senhor está no barco com a gente. Só bastamos usar a nossa fé, Senhor, como aqueles discípulos que andavam com o Senhor. Eles viam o seu milagre, mesmo assim não acreditavam, ficavam aterrorizados como o Senhor andou pelo mar. Ele achou que fosse um fantasma, Pai. Senhor, eu não sei a luta dos seus filhos, eu não sei a prova, as dificuldades, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é Deus o suficiente para entrar com providência, entrar com resposta, com restauração, entrar com providência. Senhor, Tu é o Deus que cura, que liberta, salva e exalta no momento certo. Então toma nossas vidas, toma meu esposo, os meus filhos nas Tuas mãos, a minha vida, da minha família. Toma cada um que estiver, Senhor, ouvindo essa pregação. Senhor, toma cada um que estiver compartilhando, Senhor, para aqueles que tocarem no coração, porque a sua mensagem era para ser plantada, é para ser plantada, Senhor. Então toma nas Tuas mãos, eu te entrego, Senhor, a minha casa, a minha vida, Senhor. Eu te entrego os meus sonhos, os meus projetos, os sonhos dos seus filhos, o projeto dos seus filhos. Eu creio que o Senhor vai entrar com uma grande vitória. E eu sei que os seus filhos vão falar a vitória que Tu fez, Pai. Porque eu creio no Deus vivo, Senhor. Um Deus que morreu, que mandou o seu Filho morrer por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vive ao seu lado, Deus. E deixou o Espírito Santo, que através do Espírito Santo nós pedimos e Ele leva para Deus, e Deus vai até o seu ouvido e fala, Pai. Então toma nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa mensagem, essa oportunidade que o Senhor me dá de me alimentar da Sua palavra e alimentar o povo que precisa, Pai. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu vou deixar mais uma reflexão e que a paz do Senhor esteja no seu lar na manhã deste dia. Eu estou meio assim porque eu estou com um pouco de enxaqueca, mas Deus, Ele é o meu alívio, o meu socorro bem presente na minha angústia, tá? Um beijinho e até amanhã. E aqueles que precisarem de oração, pode colocar no comentário que eu vou estar escrevendo no meu caderno aqui de oração. Tá bom? E eu vou estar orando por você todos os dias, tá bom? Um beijo, fica com Deus.